Oi, lindíssimos, lindíssimas, tudo bem? Vamos lá para mais uma gafe imperdoável e hoje vamos falar do uso da regência do verbo chegar. Verbozinho difícil. Doutor Evaristo Dias Mendes é que me deu essa sugestão, falar sobre a regência do verbo chegar. E ela é muito importante mesmo, sabe por quê? Porque esse verbo pode parecer fácil, mas ele tem 5 possibilidades de regência, por enquanto, né? Então, olha só, eu vou dar os exemplos e aí, a partir dos exemplos, eu explico para vocês como é que funciona, tá bom? Primeiro exemplo lá, olha lá. Ela chegou tarde à faculdade. Nesse caso aqui, o verbo, ele está se referindo a um lugar, né? Então, você não pode dizer que cheguei em ou chegou na, até porque o na é o em mais o a, né? Então, eu tenho que dizer que eu cheguei a, porque no sentido de chegar a um lugar, né? Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar e nem no algum lugar, né? Então não pode ser usado dessa maneira. Embora no dia a dia, na fala prosaica comum, a gente fale, eu quero chegar em São Paulo logo, né? Isso acontece, mas não pode, tá? Eu quero chegar a São Paulo logo. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a primeira possibilidade de uso da regência, né, do verbo chegar. Segunda possibilidade, vejam lá. Ele não chega ao pai em esperteza. Nesse sentido, é de igualar-se, né? Então, ele não chega ao pai em esperteza. Então, nesse caso, também ele pede a preposição a, chegar a. Tudo bem? Aí, vamos lá. Terceira possibilidade. Chegar a cadeira ao paciente. Nesse caso aqui é aproximar, colocar perto, né? Então, chega a cadeira ao paciente ou à visita ou à pessoa. Aproxime, né? Coloque a cadeira perto. Então, nesse caso, também esse verbo pede a preposição a, o verbo chegar, né? Sem preposição, quando você vai usar esse verbo sem preposição, tá? Uma tragédia nunca chega só, né? Nesse caso de acontecer, quando ela é sinônimo de acontecer, aí sim você pode usar sem preposição, beleza? E por último, chega de gritaria. Quando chegar significa basta. Aí você pode usar a preposição de, tá bom, pessoal? Então, essas aí são algumas possibilidades de regência do verbo chegar. Meio difícil, né? Meio difícil, porque não pode ser meia, né, pessoal? Meio, tá? Difícil mesmo. Mas a gente consegue, tá bom? Por hoje é só. Beijocas da Prof. Curta o vídeo aí, compartilhe para quem precisa aprender, tá? Beijocas, fui!